Eu quero, nessa noite, dar um início a uma nova série de mensagens. Transformando o impossível. Esta é a nossa nova série de mensagens. Qual é o título, irmãos? Mais uma vez, vamos lá todos juntos. Transformando o quê? O impossível. Mais uma vez, bem forte, igreja. Esta vai ser a nossa nova série a partir deste mês, e eu desejo que o Senhor fale profundamente ao seu coração os temas que serão ministrados aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a nossa comunidade, em nome de Jesus. Não perca nenhuma ministração, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, eu creio assim. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Por favor, abra comigo o Evangelho de João, capítulo 8. Abra comigo e deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 8, versículo 1 em diante. Apenas deixa a sua Bíblia aberta, mas eu gostaria de fazer algo diferente com vocês. Nós vamos ler esse texto de um outro jeito. Eu encontrei um vídeo na internet que fala sobre essa história. E eu gostaria que você tivesse muita atenção a partir de agora nessa história, neste vídeo que nós vamos mostrar a vocês. Vamos lá? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Pronto. Essa era a mensagem de hoje. Vamos embora para casa? Já foi? A pregação foi, não é? Que história, hein, gente? Que história. Como eu falei hoje pela manhã, talvez essa seja uma das pregações mais importantes que eu já ministrei até hoje, durante este ano. Porque vai determinar muita coisa entre nós. Eu tenho plena convicção disso. Que igreja nós somos, irmãos? E que igreja nós queremos ser? Você vai entender isso melhor no discorrer dessa mensagem. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o Senhor vai falar neste lugar. Você deseja ouvir a voz do Senhor? O que você achou desse vídeo? Impactante ou não? O que nós acabamos de assistir é o que está escrito aqui no texto de João, no capítulo 8, versículo 1 em diante. E eu pedi para que você deixasse esse texto aberto, porque a gente vai acompanhar alguns momentos dessa história, que eu tenho certeza que vai mexer profundamente com você. Não perca, não se distraia com nada neste momento, por favor. Porque tudo que vai ser falado aqui vai ser de extrema importância para cada um de nós. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é que nós fazemos quando nós pecamos? Bom, deixa eu perguntar aqui. Quantos aqui pecaram? Já cometeram pecados na vida? Deixa eu ver. Você peca? O que é que você faz quando você peca? O que é que nós fazemos quando nós pecamos? João, o evangelista, ele nos conta aqui a história de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, como você acabou de assistir neste vídeo. E este é um dos episódios mais conhecidos e mais difíceis também na vida de Jesus. Sabia você disso? A multidão estava aqui inflamada para atacar aquela mulher. E naquela época, meus queridos, uma pessoa poderia ser apedrejada até a morte. A situação dessa mulher era extremamente complicada. A situação dessa mulher era extremamente crítica. Agora ela estava diante de si mesma, como se tivessem colocado um espelho na frente dela. Imaginou? Expuseram a sua vergonha, o seu pecado e a sua maldade. E ela via claramente a sua falência moral. Ela estava arrasada. Essa mulher não tinha alternativa, ela não tinha saída alguma. E a verdade que eu quero destacar com vocês aqui nessa noite é que nós, eu e você, sempre estamos diante da nossa própria fragilidade, da nossa humanidade, da nossa falência, da nossa pequenez e miséria. Todos nós, sem exceção. Eu pergunto, você já viu uma multidão inflamada? Sim ou não? Você já viu torcida reunida no estádio, como é que funciona? Em manifestações assim, ninguém tem nome. Quando as pessoas vão às ruas fazer as suas manifestações, não há nome. A mulher aqui estava realmente correndo um perigo de vida. E, olha, gente, não muito tempo depois, uma multidão apedrejou Estevão. Uma multidão também se insurgiu contra o apóstolo Paulo. E outra multidão clamou: soltem o assassino Barrabás e crucifiquem Jesus. Gente, na multidão, o ódio se propaga com facilidade. Na multidão, ninguém tem culpa. Não há rostos, nem identidades. É assim na multidão. E esse texto que nós vamos meditar aqui nessa noite, diz que logo cedo, logo pela manhã, depois de ter descido do monte onde
costumava orar e ter comunhão com Deus, Jesus, ele foi ao templo de Jerusalém. E aí então mostra a história que nós assistimos, que enquanto ele estava ensinando ali as pessoas, não é? Chegaram os fariseus, os mestres da lei, trazendo aquela mulher pega em adultério. E diante dessa história, meus queridos irmãos, eu gostaria aqui de destacar 3 atitudes que têm muito a nos ensinar. 3 atitudes que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão nessa noite. A primeira atitude que eu quero destacar é a atitude dos fariseus. Qual é a primeira atitude, irmãos? É a atitude dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um partido religioso dedicado ao estudo da lei de Moisés. Os fariseus eram um grupo radical e legalista que desde cedo não aceitou a pregação de Jesus e não o reconheciam como o Messias. É justamente esse grupo, são eles que trazem essa mulher pega em flagrante adultério. E agora, como é que aquela mulher poderia se defender, hein? O que ela poderia fazer? E quem conseguiria ali defender aquela mulher? Que situação está essa mulher, meus irmãos? Veja, a lei de Moisés dizia que um casal pego em adultério deveria ser apedrejado publicamente. Assim dizia a lei. E é muito interessante a gente pensar no seguinte: cadê o homem nessa história? A gente vê a mulher. Mas cadê o homem? Por que só a mulher estava ali? Não é para a gente pensar, gente? Será que esse homem aqui conseguiu escapar das mãos daqueles fariseus? Hein? O fato é o seguinte: é que só aquela mulher foi levada diante de Jesus. Mas o versículo 6 no texto que você tem aberto aí, mostra o motivo disso. Qual era o motivo? Diz o texto que eles estavam procurando pegar Jesus em alguma coisa, em alguma falta. Eles queriam, por tudo, pegar Jesus. Aqueles homens, eles tinham inveja de Jesus. Aqueles homens ficavam incomodados com a liderança de Jesus. Eles procuravam alguma ocasião, ou uma ocasião, para poder prender Jesus e tirá-lo de cena. É isso que eles queriam. Estes homens, eles eram cheios de conhecimentos, porém, vazios de amor, de compaixão e misericórdia. Eles eram capazes de condenar uma mulher à morte por adultério e eram incapazes de perdoar. Gente, ou seja, é um pecado justificando outro pecado. Que triste isso, mas é justamente isso que eles faziam. E eu fico pensando quanto é que valia a vida daquela mulher diante dos fariseus. Quanto é que valia? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eles apenas a estavam ali usando para tentar pegar Jesus em alguma falta, em alguma coisa. E para isso eles estavam ali a ponto de matá-la. Olha a situação, olha o quadro dessa história, gente. Eu posso dizer uma coisa para vocês com muita certeza. E você, creio que vai concordar comigo. Sabe, meus irmãos, o mundo está cheio de gente assim. O mundo está cheio de gente assim, gente hipócrita, gente perversa, gente odiosa. É simples, é só você acessar a internet e você vai ver o que eu estou falando. São pedras lançadas o tempo todo. É gente odiosa o tempo todo. Isso é impressionante. São pessoas que vivem criticando os outros, que não podem ver uma falha, não podem ver um pecado na vida do outro, um erro, que eles rapidamente pegam as pedras. Esse é o quadro dos dias atuais. E muitas vezes essas pessoas estão dentro das nossas igrejas.
São crentes, são até bons religiosos. Frequentam cultos, cantam, conhecem as letras das músicas, oferecem suas ofertas, conhecem Bíblia, sabem alguns textos de cor, conhecem doutrina, é verdade, mas não conhecem o amor, não conhecem a compaixão e muito menos a misericórdia. Tem uma história muito interessante, meus queridos irmãos. Conta-se que uma irmã ela tinha um hábito de falar mal dos outros, julgar os outros. Pergunto, você conhece alguém assim? Quantos conhecem? Digam amém. É você? Olha, vigia, irmão. Pois é. E aí, olha que interessante. E aí, certa vez, na igreja que ela frequentava, uma mulher crente, né? Um homem ali, recém-convertido, ele ainda mantinha o seu cabelo comprido, né? Suas roupas ainda diferentes e tudo mais. E ok. E aí, aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade e no domingo ela foi conversar com o pastor no final do culto. E esse tipo de gente que gosta de conversinha, gosta de fofoca, sempre começa elogiando. Começa bem. E ela começou a dizer, pastor, a nossa igreja é uma bênção, não é? Nossa, os cultos são maravilhosos. Quanta unção. Os milagres acontecem. Olha, que bênção a igreja. Como estou gostando dos nossos cultos. Está uma bênção. Mas sabe, pastor, eu vejo que nós estamos agora aceitando homens de cabelos compridos. É isso mesmo? O Senhor está vendo isso? O Senhor viu isso? E aí aquele pastor sabiamente respondeu, olha, minha irmã, é verdade o que você está dizendo. É verdade, a nossa igreja está aceitando gente de cabelo comprido, gente de unha comprida, gente de saia comprida e até de língua comprida. Alguém falou, fala, Deus. Está falando. Pois é. E deixa eu te perguntar, você já recebeu um dedo na cara acusando você? Já aconteceu isso? Alguém culpando você pelos seus erros, pelos seus fracassos e pecados? Já aconteceu isso com você? Porque deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, meus irmãos. Estes fariseus dos dias de Jesus não desapareceram, não. Eles continuam infiltrados no meio da igreja. Igualzinho, tendo a mesma postura e atitude. Eles continuam no meio da igreja. São pessoas falsas. Pessoas hipócritas, sempre prontas a acusar alguém, acusar você. E é possível, muito possível, que alguns aqui tenham sido violentamente acusados dos seus erros e dos seus pecados. É muito possível. E você está hoje aqui marcado por causa dessas acusações. Porque, meus irmãos, quem é que nunca cometeu pecados? Hein? Alguém poderia se manifestar aqui? Alguém aqui nunca cometeu um pecado na vida? Por favor, se manifeste. E quantos aqui já cometeram pecados? Deixa eu ver. É mesmo? Eu pensei que era só eu. Não, né? Gente, todos nós aqui andávamos errados. Todos nós aqui desobedecemos a Deus. E mesmo quando entregamos a nossa vida a Jesus, em algum momento da nossa história, andamos em desobediência, vivemos crises, dificuldades, dúvidas, até em relação à nossa fé. Meus irmãos, todos nós, mas eu fico pensando nas palavras de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 3, ao versículo 5, Jesus disse, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, disse Jesus. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que pancada de Jesus aqui, não é não? Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. Gente,
Quando alguém se acha muito santo, é um problema. Quando alguém se acha muito santo e cheio das verdades absolutas, isso é um perigo. Porque assim surgiu um Hitler. Assim surgiu um Bin Laden. Pessoas cheias de verdades absolutas. Que problema é isso? Gente que se acha assim, e aí se torna um arrogante, começa a falar do problema dos outros. Gente que se acha santa demais, começa a falar do pecado dos outros. Ah, você viu o que o fulano fez? Você viu o que a fulana fez? Você viu o que aquele irmão falou? Você viu isso, você viu aquilo, você viu os problemas daquela família? Quanta falsidade, quanta hipocrisia. Nós temos o santo poser dentro da igreja. Quem que é o santo poser na igreja? O santo poser é aquele que se sente guardião da santidade dos outros. O santo poser é aquele que tem um sentimento de estar fazendo justiça ao condenar os outros. O santo poser é aquele que acha que ele pode policiar os atos alheios, porque isso é ser cristão. É o que ele pensa. O santo poser, ele chama a sua obsessão pelo mal de ajuda. Ele pensa que fazendo isso é uma obsessão pelo mal. Mas ele pensa que atacando os outros, julgando os outros, isso é ajuda. Isso é pura maldade. É pura maldade. Como o ser humano é perverso, gente. Como nós, seres humanos, somos complicados. E que se não for a graça de Deus na nossa vida, meus irmãos queridos, ai de nós. Precisamos da graça de Deus, porque olha, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Então quem é que pode acusar alguém? Quem é que pode, quem é que tem o direito de colocar o dedo na sua cara para falar dos teus erros? Você não tem direito de fazer isso com ninguém. E ninguém tem o direito de fazer isso com você. De jogar os pecados que você cometeu, os fracassos que você viveu, na sua cara. Ninguém tem o direito. Por isso que o nosso mestre Jesus, ele disse, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma, da mesma maneira que vocês julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque ainda há muitos fariseus no meio da igreja nos dias de hoje. Eles são corretíssimos em nome da lei. Mas não adianta, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, queridos, presta atenção. Não adianta nada você ser correto no que faz, em nome da religião, se junto com isso não houver um coração cheio de compaixão e misericórdia. Não adianta nada. Joga essa religião no lixo. Não serve para nada. Assim eram os fariseus. Justos, corretíssimos em nome da lei. Mas não tinham compaixão, não tinham misericórdia. É um pecado justificando outro pecado. Uma loucura total. Mas essa é a primeira atitude que a gente vê nessa história que nós assistimos. A atitude dos fariseus. Agora vamos para a segunda atitude. Qual é a segunda atitude? É a atitude da mulher adúltera. Que nos chama a atenção também nessa história, porque na cena que nós estamos vendo aqui, nesse texto, aquela mulher está ali sendo acusada de adultério. E não só isso, gente, ela está agora diante de uma multidão, ela está totalmente humilhada, exposta. Que triste isso, gente. E nós nem sabemos se ela estava vestida, porque ela foi pega em adultério. E trouxeram essa mulher na presença de Jesus. Você imagina como é que estava a situação. Tenta imaginar o que aquela mulher estava sentindo naquele momento. Tenta imaginar, vamos trocar o lugar. Se coloque no lugar dela. Você fracassou.
e você foi exposta publicamente. Tente imaginar o sentimento daquela mulher, se coloque no lugar dela. Como é que você se sentiria sendo exposta no seu pecado? Hein? Qual que era o sentimento? Qual seria o sentimento? Mas o que me chama a atenção nessa história, sabe o que é? É a atitude da mulher. Qual foi a atitude dessa mulher? Sabe qual foi? O silêncio. Ela não se defende, não explica e não justifica. E foi este silêncio que tocou Jesus. Foi esse silêncio que mexeu com Jesus. Por quê? Porque aquele silêncio era o silêncio da admissão. Com aquele silêncio ela estava dizendo, eu pequei. Eu fiz. Ela estava ali silenciosamente assumindo o seu pecado, a sua culpa. E ela não se defendia porque ela sabia da lei, ela sabia o que ela havia cometido, o pecado que cometeu, ela sabia. E ela sabia também o castigo, gente. Ela sabia de tudo. Mas ela não tenta explicar absolutamente nada para Jesus. E eu quero dizer para vocês nessa noite que esta atitude da mulher é uma atitude nobre. Que atitude decente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual que é a diferença entre nós e esta mulher do texto? Sabe qual que é a diferença? Eu te falo qual é a diferença. É que muitas vezes os nossos pecados não são revelados como os dela. Só isso. Oh, Senhor. Porque muitas vezes nós escondemos os nossos erros. Nós escondemos os nossos pecados. Nós escondemos as nossas atitudes ruins. Nós escondemos os nossos pensamentos ruins, perversos muitas vezes. Nós escondemos. E ninguém sabe. Mas o Senhor sonda todo o coração e Ele conhece exatamente o que você está pensando agora. Antes das suas palavras subirem aos seus lábios, o Senhor conhece. Antes dos seus pensamentos serem pensados, o Senhor sabe todos. Deus conhece a nossa vida, queridos. Deus conhece o nosso coração. Você pode dizer amém a isso ou não? Ele conhece todas as coisas. Ele conhece. Agora é interessante porque quando alguém descobre alguma coisa da nossa vida, a nossa atitude é sempre tentar racionalizar, né? Dar uma desculpa. Tentar arrumar alguns argumentos para justificar o que aconteceu. E o que é racionalizar, gente? Racionalizar é tentar explicar o porquê eu fiz o que fiz. Isso que é racionalizar. Por exemplo, essa mulher aqui da história, o que ela poderia ter dito? Ela poderia ter dito o seguinte para aqueles fariseus. Oh, mas espera um pouquinho, deixa eu explicar. Vocês precisam entender. Ó, Jesus, deixa eu explicar também para você. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu sou uma mulher muito mal amada dentro de casa. Meu marido não me trata bem dentro de casa. Ah, ele faz tanta coisa ruim. Eu sofro muito no meu casamento. E foi por causa disso que eu procurei uma outra pessoa. Foi por causa disso que eu procurei o marido da minha vizinha. Ela poderia ter falado isso, sim ou não? Estaria ali, racionalizando, justificando. Mas ela fez isso? Ela não fez isso. A nossa primeira reação, meus irmãos, é tentar justificar os nossos erros. Olha, sabe, o pastor, eu fiz isso por causa daquilo. Eu disse isso por causa daquela palavra. Ah, eu agi assim por causa daquele outro motivo. Nós somos assim. Nós sempre temos um argumento, nós sempre temos uma defesa. É assim que nós agimos. Sempre nós tentamos explicar as nossas atitudes perversas e ruins. Sempre. E eu posso dizer para você uma coisa. Nós até podemos tentar justificar os nossos fracassos e erros. Mas deixa eu dizer para você que pecado continua sendo pecado. Você pode até tentar justificar o seu pecado, mas entenda que pecado continua sendo pecado. Não tem jeito. E eu digo mais, que não é essa postura que Deus espera de cada um de nós quando fracassamos. Quando pecamos, qual é a postura que Ele espera de nós? É a postura dessa mulher.
é o silêncio, é a reflexão, é dizer para Deus: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei. Você sabe por que o filho pródigo, ele foi recebido pelo seu pai de uma maneira tão amorosa e perdoadora? Você sabe por quê? Porque ele se arrependeu do que ele havia feito. E a primeira coisa que ele diz é: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra ti. Então, meus queridos irmãos, para nós sermos restaurados, nós precisamos antes reconhecer os nossos pecados. O que nós precisamos? Reconhecer o quê? Os nossos pecados. E confessá-los diante do Senhor, porque a Bíblia diz, um dos textos mais lindos, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, todos os nossos pecados, meus irmãos, louvado seja o nome dEle, e nos purificar de todas as nossas injustiças, de todas as injustiças. Louvado seja Ele, glória seja dada ao nome do Senhor nessa noite. Aqui está o segredo. Não adianta a gente ficar tentando esconder de Deus o nosso erro. Não adianta a gente ficar tentando esconder de Deus o nosso pecado, ficar racionalizando, culpando o outro, nos justificando. Não, nós temos que assumir a mesma postura dessa mulher e dizer a Deus: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti, eu fui desobediente. Pai, o Senhor já havia me avisado para não entrar por aquele caminho e eu entrei. Pai, o Senhor disse para mim não fazer aquele negócio e eu fiz. Ah, Pai, o Senhor pediu para que eu não continuasse aquele relacionamento, mas eu continuei. Pai, o Senhor disse para eu não falar, não dizer aquelas palavras, mas eu falei. Ah, Pai, eu fui desobediente, eu desobedeci, eu pequei contra o Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Quando Davi, ele foi tratado no seu pecado, vocês conhecem um pouco da história de Davi, não é? Uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, e toda vez quando a gente lembra de Davi, a gente lembra que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas a gente lembra dos fracassos que ele cometeu. Do pecado que ele cometeu diante de Deus, do adultério e do homicídio. Davi teve uma família, uma história tão difícil. Como aquele homem sofreu, gente. As dores de Davi enormes, mas no Salmo 139, que para mim é um dos salmos mais lindos de todos, ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, ou seja, vê se existe alguma coisa na minha vida, Senhor, que eu ainda não estou vendo, que eu não consigo enxergar. Senhor, veja se há pecados em mim dos quais eu ainda não me arrependi. É isso que Davi está dizendo. Sonda o meu coração, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, meus irmãos, ele está dizendo: guia-me, Senhor, me traz de volta pelo caminho da eternidade, da paz, da graça. Pai, faz isso com a minha vida. E eu pergunto a você: você já fez essa oração algum dia? Você costuma fazer esta oração todos os dias? Porque esta oração deveria ser feita todos os dias da nossa vida. A gente deveria dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me ajuda, vê se existe alguma coisa na minha vida. Senhor, me mostra alguma coisa na minha vida que eu não estou enxergando ainda, que eu não estou vendo. Mostra para mim se existe alguma coisa dentro de mim que eu ainda não me arrependi. Me mostra, Senhor, porque eu quero viver para te agradar. Pai, muda a minha vida, muda o meu coração. Esta é a oração do quebrantado. Esta deveria ser a minha oração e a sua oração todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém bem forte da igreja ou não?
Agora é muito interessante, porque no pecado dos outros, o que nós fazemos? Nós atacamos pedras. Não é? E nos nossos nós justificamos. Para os outros, nós queremos justiça. Para nós, queremos misericórdia. Nós somos implacáveis com os outros. E somos muito piedosos com a gente. Pois é. Aquela mulher estava agora diante de Jesus em total silêncio, né? Em silêncio, em silêncio. Ela admite ali, naquele silêncio, ela admite que é pecadora, ela não se defende, não justifica o adultério, não dá explicações para aquilo que ela havia feito, mas ela olha para baixo e em silêncio ela reconhece o seu pecado e a sua culpa. Que atitude nobre! É por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que é um coração contrito e quebrantado, tu, ó Deus, não despreza. Deus não despreza o coração quebrantado na presença dEle. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. É que se você veio e chegou aqui neste lugar, você que está nessa transmissão, assistindo, se você está nessa situação desta mulher, vivendo uma crise na sua vida, incertezas, dúvidas, eu quero dizer para você, se você chegou quebrado aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se aproximar diante do Senhor, como essa mulher se aproximou em silêncio, com o coração quebrantado, haverá salvação para você, louvado seja o nome dEle. Tem graça para você, tem perdão para você. O nosso Deus tem um coração perdoador. Ele vai perdoar você, vai levantar você, vai te dar uma nova oportunidade e vai te fazer mais do que vencedor, para a glória do nome dEle, louvado seja o nome do Senhor. Não é, gente? Esse é o nosso Pai. A mensagem do Evangelho, gente, é uma mensagem de boas novas, de boas notícias. Se eu pudesse resumir este livro aqui, eu diria, é uma mensagem de boas novas. Há salvação para nós, há jeito sim para cada um de nós. Deus quer realizar um milagre na nossa vida, Ele quer realizar um milagre na sua vida, na sua casa. Ele quer transformar a sua vida, o seu coração, transformar a sua vida por inteiro, para te fazer uma bênção para esta geração. Louvado seja o nome dEle. Amém, queridos? Que atitude nobre desta mulher. Que atitude de coração quebrantado. Por isso que Jesus não a rejeitou. Mas a gente vê uma terceira atitude. Qual é a terceira atitude? É a atitude de Jesus. Primeira atitude, qual é? Primeira atitude dos fariseus que pegaram as pedras. A segunda atitude da mulher adúltera, que ficou em silêncio. E agora, a terceira atitude, a de Jesus. E Jesus, gente? Preste muita atenção no que eu vou dizer daqui para frente. São coisas preciosas e importantes. E Jesus? Amigos queridos, Jesus aqui estava numa situação extremamente complicada. Jesus estava numa situação extremamente difícil. O que fazer? Os fariseus lhe perguntaram, versículo 4 e 5, aí está na sua Bíblia. Versículo 4 e 5. Senhor, na lei de Moisés, um adúltero tem que ser morto por apedrejamento. Nós pegamos essa mulher em flagrante. O que fazer com ela? Deixaram para Jesus responder. O que fazer com essa mulher? A lei diz isso, que essa mulher tem que ser morta. O que fazer? Olha o que queriam fazer com Jesus. Colocaram ele no estreito, como muitos dizem. Porque veja bem, gente, veja, olha que interessante. Se Jesus, que era conhecido pelo seu amor e misericórdia, ele dissesse sim, podem apedrejar essa mulher? Essa imagem de Jesus como o amoroso, o misericordioso, cairia por terra. E agora Jesus também seria acusado de ter incitado um homicídio. Se ele dissesse sim. E se ele dissesse não? Gente, se ele dissesse não, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E estaria aprovando o adultério da mulher. Então, olha a situação de Jesus. O que dizer? Sim ou não? Hein?
Jesus não podia dizer sim e nem não. E o que ele faz? Eu acho maravilhoso. Jesus, ele nos ensina muita coisa, não é não, gente? Tudo para a vida. Jesus, sabiamente, ele abaixa a cabeça e ele começa a escrever na areia com os dedos. Você viu lá na cena do filme? Os fariseus inflamados, que vão fazer, o que tem que fazer com essa mulher? E Jesus olha, aí ele vai, abaixa e começa a escrever. Começa a escrever. Muitos intérpretes, meus irmãos, eles pensam que com isso Jesus estava querendo ganhar tempo, né? Antes de responder. Ou então queria até mesmo constranger os acusadores. Muitos pensam assim. Mas a Bíblia diz que Jesus começou a escrever. Jesus começou o quê? A escrever na areia. Gente, escrever no grego é grafém. Mas no texto aqui aparece catagrafém. O que significa cata? Significa alguma coisa contra o outro. Grafém é escrever. Catagrafém, alguma coisa contra o outro. Então Jesus estava escrevendo alguma coisa contra alguém, contra o outro. Então o mais provável é que Jesus estava escrevendo agora os pecados dos fariseus. E eu imagino os homens ali esperando a resposta de Jesus, como a gente viu no filme. Estavam irritados, não vai responder? E aí Jesus escrevendo, e ele começa a escrever no chão, e escrevendo assim: mas vocês mentem, vocês desobedecem a lei no ponto tal, vocês são arrogantes, vocês são maliciosos, o olhar de vocês é um olhar também malicioso, vocês são egoístas, são mentirosos, são mesquinhos, avarentos. Jesus está escrevendo. Que fantástico isso, gente. Que fantástico. E Jesus, diz o texto, que ele se levantou. E aí ele diz no versículo 7, se não há desejo de pecado no coração de vocês, apedrejem. Sim, podem executar a mulher. Façam isso. Façam isso. E então, a Bíblia mostra que um a um foram saindo, a começar pelos mais velhos. Porque eles sempre tinham que dar o exemplo. Então eles começaram a sair, e eles foram embora e deixaram as pedras no chão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto, onde é que estão os fariseus que acusavam a mulher diante da multidão? Cadê? Cadê essa cambada? Cadê essa turma? Onde estão aqueles que pegaram a mulher em flagrante adultério? Cadê? E a gente vê agora então as pedras no chão. As pedras foram largadas. Aleluia! E aí então, na continuação da história, amorosamente, grife isso que eu estou dizendo, amorosamente, Jesus se dirige à mulher. E ele pergunta no versículo 10, onde estão aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? Gente, só para vocês saberem, condenar significa perder para sempre. Anote. Condenar significa perder para sempre. E Jesus pergunta, eles não te condenaram? Jesus, é importante a gente destacar uma coisa, que Jesus aqui não estava passando a mão na cabeça dela, ignorando o que ela havia feito. Não é isso não, gente. Não, ele não estava ignorando o pecado que ela havia cometido. Não é isso. O que está acontecendo aqui é que ele está questionando. É a sentença dos fariseus. Ele está dizendo, eles não te condenaram para sempre? E a resposta dela, chorando, como nós vimos, ela disse, não, Senhor. E então Jesus declara, mulher, eu também não te condeno. É como o Senhor dizendo, mulher, eu não te condeno, eu não condeno você para sempre, porque eu vim, mulher, para trazer vida. Eu vim, mulher, para trazer vida plena para você. E eu quero dizer para você, mulher, que ainda há esperança para aquele que peca.
há esperança para aquele que cai, há esperança para aquele que erra, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou com você, eu quero te levantar, eu quero te reerguer, eu quero dar a você vida nova, vida abundante, e dos teus pecados eu não vou me lembrar mais. Aleluia! Glória a Deus! Que fantástico Jesus, gente. É por isso que a gente precisa conhecer Jesus. Sabe por que a gente erra na vida cristã? Porque a gente não conhece Jesus. Se a gente conhecesse mais Jesus, a gente diminuiria tanto os nossos erros, não é não? Conheça Jesus. Leia os evangelhos. Leia a Bíblia. Você que ainda não tem uma familiaridade maior com a Bíblia, deixa eu dar um desafio para você. Comece a ler os evangelhos, comece a conhecer a vida de Jesus. Porque este livro tem um nome, e o nome deste livro é Jesus. Se eu pudesse resumir, o nome deste livro é Jesus. É o quê? Jesus. Tudo aponta para Ele. É Jesus. Nós precisamos conhecer mais Jesus. Você concorda comigo ou não? Louvado seja Deus. Há esperança para você que erra. Há esperança para você que peca. E por que Jesus a perdoou, hein, gente? Por quê? Porque ela admitiu o seu pecado. E então, no versículo 11, agora Jesus trata com ela. Jesus não estava alisando, não, dizendo, não, está tudo certo o seu pecado, continue assim mesmo. Não. Agora Jesus se dirige a ela no particular. A correção é aqui, ó, no particular. O elogio em público, correção no particular. Você vê aqui no filme e no próprio texto, Jesus agora chama essa mulher de canto. E ele vai confrontá-la. Jesus não chegou lá confrontando, agora mulher, todos ouçam aqui. Mulher, não peques mais. Ouviu? Você precisa ouvir umas boas também. Foi assim que Jesus fez? Ele chama a mulher de canto e diz assim, você pode ir, mulher, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não peques mais. Não peques mais. Mude de vida. Mulher, saia desse caminho. Saia, não volte ao passado, não caia mais nessas coisas. Isso vai arrebentar a sua vida. Isso vai destruir você. Amorosamente. Lembra que eu falei, grife essa palavra. Amorosamente. Foi assim que Jesus fala com essa mulher. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que nós só estamos aqui porque um dia Deus também nos deu uma chance de mudar de vida. Ah, meu irmão, reconheça isso. O nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que levanta, é um Deus que abençoa, é um Deus que dá um novo coração. Deus faz de uma vida velha uma vida nova. Deus faz novas todas as coisas. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Esse é o nosso Deus. Quer fazer novo tudo na sua vida. Você quer isso? Você deseja isso? Quantos desejam? Digam glória a Deus. Agora, eu tenho certeza que aqui neste lugar, neste prédio e nessa transmissão, há pessoas que vêm carregando culpa no coração há anos. Carregando culpa. E a culpa é um sentimento horroroso, destrutivo. A culpa é um fardo que nós carregamos e que nos aprisiona. Talvez você se sinta culpado por algum erro que você cometeu na vida. Talvez você não se perdoa. Você fracassou, mas você não precisa voltar para a sua casa hoje assim. Porque perdoados são os teus pecados. Fique livre deste peso em nome de Jesus. Porque o Jesus que perdoou aquela mulher é o mesmo Jesus que está aqui e Ele quer perdoar você também dos seus pecados. Glória a Deus. E Ele pode sim remover a tua culpa, te dar uma nova vida e te fazer uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Você quer isso? Quantos querem isso? Digam um amém bem forte nessa noite. Oh, aleluia.
Mas basta você se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus. E dizer a Ele: Pai, eu sou um pecador. Pai, eu cometi erros e eu não tenho como escondê-los do Senhor. Posso esconder do meu pai, posso esconder da minha mãe, posso esconder do meu marido, da minha esposa, mas diante do Senhor eu não consigo, eu não posso esconder. Não tem como esconder, então Senhor, me perdoe, me ajuda, eu quero confessar, eu preciso hoje da Tua graça. Eu preciso hoje da Tua misericórdia. Senhor, eu desejo ouvir como aquela mulher ouviu: os teus pecados são perdoados. Vá, comece uma nova vida e não peques mais. Como eu preciso ouvir isso, Pai? Irmãos, aquela mulher, ela recebeu vestes novas de Jesus, mas não roupas, não é isso. Ela recebeu uma vida espiritual restaurada e purificada pelo perdão e pela graça de Deus. Aleluia. Graça é o favor imerecido. O que é a graça, gente? É o favor imerecido. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça nos alcançou e nós só estamos aqui ainda vivos por causa da graça de Deus que tem nos alcançado dia após dia. Reconheça nessa noite a graça de Deus na sua vida. É pela graça, gente. Tudo é pela graça. Não tem mérito nenhum nosso. Se fosse por méritos, nós estaríamos hoje no inferno. Não se iluda. Você não é tão bom quanto você pensa que é. Não creia nessa mentira. Eu costumo dizer assim: seja um ateu de você mesmo. Seja um ateu de você mesmo. Ou seja, não acredite em você. Neste aspecto, não faça isso. Porque você não é tudo isso que você pensa que é. Porque, meu irmão, se não for a graça de Deus na sua vida, se não for o perdão e a misericórdia do Senhor, você já era. Já era. Você pode ser o camarada mais inteligente, mais esforçado, mais capacitado, não mentir, não roubar, não fumar, e isso, não aquilo. Você pode se achar o mais justo. Mas Deus conhece o mais profundo do teu coração. E se não for a graça dele na sua vida e na minha vida, meus irmãos, a gente não existe mais. Portanto, louvado seja o Senhor pela sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela graça que um dia me alcançou. Obrigado, Senhor, porque eu só estou aqui por causa da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque se não for a Tua graça, e se não fosse a Tua graça, hoje eu, Ronaldo, não estaria aqui. Eu te louvo, eu bendigo o Teu nome. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela salvação que há no Teu nome. Obrigado porque em Ti eu posso todas as coisas. É no Senhor. Tudo posso é naquele que me fortalece. Senhor, eu não posso nas minhas próprias capacidades e forças, mas eu posso é no Senhor. Eu dependo é do Senhor. Obrigado pela Tua graça e Teu favor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Eu quero concluir com vocês. Queridos, nós somos rápidos para apedrejar as pessoas. E nós somos lentos para amar, para servir e para levantar aquele que está caído. Mas hoje nós temos que reconhecer, queridos, que nós somos tão pequenos, tão frágeis e tão fracos como esta mulher do texto que nós meditamos. Como nós somos limitados. A diferença qual é? É que o pecado dela foi visto. E às vezes os nossos estão ainda escondidos. Essa é a diferença. Mas eu quero dizer para você que Deus só pode manifestar graça e misericórdia a uma pessoa que fica em silêncio, que não fica se justificando, racionalizando, mas que diz: Pai, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra o Senhor. Eu pergunto para você: você pecou? Você cometeu um pecado e que isso está causando mal em você? Você está carregando culpa? Hein? Você tem carregado culpa? A boa notícia que eu dou a você é que hoje, neste domingo, primeiro domingo do mês de junho, eu quero dizer para você que hoje é o dia da sua libertação. Em nome de Jesus. Você não vai sair daqui mais a mesma pessoa.
você vai sair daqui restaurado completamente. Diga amém. Glória a Deus. Haverá restauração sim para a sua vida. Deus tem perdão, Deus tem graça para você. Não importa qual foi o tamanho, mas Ronaldo, você não sabe o tamanho do pecado que eu cometi. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Tem graça para você. Tem salvação para você. Tem perdão, tem misericórdia. Misericórdia no latim é misericordis. Misericordis. Miserere é miséria. Cordis é coração. O que é misericórdia? Misericórdia então é Deus ter um coração voltado para o miserável. Deus tem um coração voltado para você, para mim, para todos nós. Para miseráveis como nós, tem misericórdia para nós. E Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar um novo coração. Se algum erro te atormenta até hoje, saiba que o Espírito Santo pode hoje libertar você. Você pode nessa noite colocar toda esta culpa, este fracasso, esse pecado diante de Deus, porque Ele quer libertar você de todo esse sentimento danoso, destruidor. Você reconhece que precisa disso? Você reconhece que há pecado na sua vida e que precisa ser acertado? Você reconhece que de repente você precisa até ir mais além, entregar a sua vida a Jesus? Entregar a sua vida a Jesus. De repente você nunca entregou a sua vida a Jesus. E hoje você pode fazer isso. Entregar o seu coração a Ele. Você pode dizer ao Senhor, diante dEle, com teu coração sincero, e dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me lava. Me purifique deste pecado da minha vida. Eu não quero mais ter compromisso com esse pecado. Pai, eu sou pecador. Eu assumo, eu estou tão arrependido. Pai, eu te peço uma nova chance. Eu te peço uma nova chance, eu preciso tanto da tua graça. E eu quero dizer para você que o Senhor está pronto a perdoar você. Perdoar o teu pecado. Ele quer te dar um novo coração e mais, te fazer um mais que vencedor, para a glória do nome dEle. Qual que é o tema da nossa série, irmãos? Transformando o impossível. Qual é o tema da série? Transformando o impossível. Então deixa eu dizer para você. Quando as coisas parecem impossíveis, como nessa história que nós acabamos de ler, eu quero dizer para vocês que a solução vem do alto, vem do céu, vem de cima, vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus da graça, Ele torna o impossível em possível. Onde existe acusação, Ele chega com perdão. Você crê nisso? Onde tudo está perdido, Ele chega com salvação e esperança. Onde há destruição, Ele chega com ajuda e Ele te abençoa, Ele te ergue e Ele te levanta. E o Senhor quer fazer isso comigo e com você nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.